Saudações, senhoras e senhores, aqui é Diogo Rafael Moreira do site controversiacatólica.com. Publico este vídeo no dia de São Gabriel Arcanjo, aquele que foi o mensageiro de Deus que a Santíssima Virgem comunicou o grandíssimo mistério da encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós conhecemos este fato também com o nome de Anunciação do Arcanjo Gabriel a Santíssima Virgem Maria. Esse mistério nós vamos celebrar no dia 25, o qual coincide este ano também com um evento do qual se tem falado muito por aí, na internet e além. Trata-se da pretensa consagração da Rússia e da Ucrânia, e agora também dizem, da humanidade, ao Imaculado Coração de Maria. Essa data aqui em que publico o vídeo é significativa, porque também eu gostaria de dar uma mensagem. E esta mensagem ela tem relação com a própria festa também da Anunciação do Senhor. Por quê? Porque com uma consequência da Anunciação acontece o quê? A encarnação de nosso Senhor. E ele encarna nesta terra virgem, pura, que é o seio imaculado da Virgem Maria, a qual então passa a ser o paraíso terrestre em que habitará Cristo, o novo Adão. E a partir daí já há uma união tão íntima e tão profunda entre o homem-Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, que agora, por meio da própria carne da Santíssima Virgem, passa a ter um coração humano, e aquele meditativo, belíssimo, imaculado coração de nossa Mãe do Céu. Então há uma união tão perfeita, tão maravilhosa, aqui que podemos celebrar a partir deste grande mistério, podemos também tomar como nossa meditação, entre o Sagrado Coração de Jesus e o Imaculado Coração de Maria. Devoções que nestes últimos tempos encontraram um grande florescimento. Fala aqui em termos dos últimos séculos, um grande impulso e um grande florescimento, graças justamente às aparições que aconteceram em pré-lemonial, de um lado, a Santa Margarida Maria Lacoque, do Sagrado Coração de Jesus, e, por outra parte, em Fátima, aos pastorinhos, em 1917, depois em particular também a irmã Lúcia, vidente de Fátima, em 1926, em 1929, em outras ocasiões, em que justamente se falava da importância da devoção ao Imaculado Coração de Maria. E o que Deus uniu ali já com a encarnação, com a anunciação do anjo, com o fiat de Nossa Senhora, aquilo que Deus uniu não se deve separar. Dizia assim São João Eudes: não se deve separar o que Deus uniu. Não se deve separar o coração de Jesus do coração de Maria. E assim também, para nós entendermos estes grandes acontecimentos, e aqui em particular o acontecimento de Fátima, a grande chave de leitura deste grande fenômeno do século XX é sempre a conexão que existe entre os dois corações, entre as duas devoções e entre as duas mensagens. Então, se você quer entender de uma maneira sóbria, correta, prudente, a mensagem de Fátima, sem cair na propaganda e na politicagem e na instrumentalização vergonhosa que se tem feito desta grande mensagem mariana para o nosso tempo, então você precisa entender. Não se deve separar o coração de Jesus do Imaculado Coração de Maria. E você deve ler a mensagem de Fátima à luz da mensagem do Sagrado Coração. E seria isto, então, uma liberdade que eu tomo para interpretar isso de uma maneira meramente pessoal? Algo que pode ser muito bonito, não é? Porque tem relação com a festa que nós celebramos hoje e aqui celebraremos amanhã. E por quê? Parece uma bela ideia, muito poético. Sim? Seria isso? Não.
Porque o que eu estou dizendo, a minha proposta de interpretação, entendimento da mensagem de Fátima, ela tem respaldo, em realidade, no próprio testemunho da Santíssima Virgem, conforme é reportado a vidente, a irmã Lúcia. Então, o que estamos dizendo aqui, esta ligação, ela realmente existe. E existe de uma maneira que nos leva a entender melhor o sentido, como se realizou a consagração da Rússia. Há muitas pessoas que vão dizer assim, a consagração da Rússia ainda não aconteceu, ou não aconteceu como tinha que acontecer. Me parece que essas pessoas são muito bem intencionadas e que estão a procurar o bem da Igreja ao instar as autoridades a fazerem a consagração. O problema é que existem muitas dificuldades e, na realidade, uma certa inconveniência objetiva nessa sua proposta. A ideia, a intenção é boa, mas na realidade acaba-se que com essa medida se desvia a atenção do que realmente importa fazer agora. E também se perde de vista a situação em que nós realmente estamos agora. Bem, mas sem mais considerações preliminares, vamos a um texto que nos pareceu muito importante trazer aqui para vocês, que nós encontramos nas Memórias da Irmã Lúcia. Esse é um texto muito importante, publicado pelo Santuário de Fátima, o qual contém também apêndices contendo manuscritos, ou então documentação, que é essencial para que nós entendamos a mensagem de Fátima. Há também uma outra série de volumes que lida não tanto com as principais fontes de Fátima, e mais populares e acessíveis, mas também com toda a documentação crítica de Fátima. Que aí tem vários volumes, também é muito interessante porque dá o contexto histórico da mensagem e tem todos os documentos dos inquéritos, das investigações sobre os pastorinhos. Parece que, pelo que me consta, Fátima, talvez concorrendo um pouco com Lourdes, mas é difícil talvez determinar entre essas duas, mas provavelmente quem ganha é Fátima no sentido de ter mais documentação, mais registro dos acontecimentos. Então nós temos um rico material nesse respeito. E dentro destas memórias da Irmã Lúcia, que é de onde nós tiramos o núcleo da mensagem de Fátima, ali nós encontramos o seguinte, eu vou ler a parte em que a Santíssima Virgem, depois que a Irmã Lúcia tem uma visão da Santíssima Trindade, que inclusive ela vai narrar em carta ao Papa Pio XII, quando justamente vai pedir a consagração da Rússia, ela então, ali depois dessa visão, ela fala sobre a necessidade da consagração da Rússia, mas a Virgem, segundo a Irmã Lúcia, ela vai dizer também o seguinte, e isto aqui é muito importante, e pouco se fala nisso, portanto, atenção. Diz assim, depois de parece que houve alguma tentativa da Irmã Lúcia no sentido de divulgar, levar ao conhecimento do Papa Pio XI ainda, a questão da importância de fazer a consagração da Rússia. Então, depois desses esforços, parece então que a Santíssima Virgem, segundo a Irmã Lúcia, diz o seguinte: não quiseram atender meu pedido. Como o rei da França, arrepender-se-ão e fala-ão, mas será tarde. A Rússia terá já espalhado os seus erros pelo mundo, provocando guerras, perseguições à Igreja. O Santo Padre terá muito que sofrer. Memórias da Irmã Lúcia, apêndice 2, página 196. Note a relação entre o Imaculado Coração de Maria, Nossa Senhora de Fátima e o Sagrado Coração de Jesus. Fala-se aqui do rei da França. O que aconteceu com o rei da França? Em que falhou o rei da França? Por que se diz, assim como aconteceu com o rei da França, será tarde? Por quê? Porque existe, segundo a própria Nossa Senhora de Fátima, uma ligação entre o que aconteceu no caso do Sagrado Coração e o que está acontecendo aqui
realmente no caso de Fátima. E note que isto aí é um documento de 1929. Tá? Ou por aí, né? Desse período aí, nesse período ainda antes do Papa Pio XII. Antes da carta da Irmã Lúcia ao Papa Pio XII, certamente. Esse é um documento que foi compilado pelo próprio confessor da Irmã Lúcia, a partir do que ela lhe reportou. É um documento autêntico de Fátima. E com esse documento, então, nós temos esse relato. Existe uma relação entre o que se passou com o Sagrado Coração na França e o que agora se passará com o Imaculado Coração em Fátima. E não eu, mas o padre Alonso, um grande especialista em Fátima, que compilou esses documentos fundamentais, ele vai explicar essa questão, né, de como o rei da França, quer dizer, essa analogia entre o que está acontecendo com aqueles que não quiseram fazer a consagração da Rússia e aquilo que aconteceu efetivamente com a França. E aí vocês vão entender como que isto aqui vai nos levar a entender verdadeiramente a mensagem inteira de Fátima, não só essa parte da consagração da Rússia, mas ela no seu todo. E também entender o nosso papel hoje em face dessa mensagem de Fátima. Então, diz assim o padre Alonso na nota: em 1689, um ano antes de morrer, Santa Margarida Maria tentou, por vários meios e iniciativas, fazer chegar ao Rei Sol, Luís XIV da França, uma mensagem do Sagrado Coração de Jesus, com 4 pedidos: gravar o Sagrado Coração de Jesus nas bandeiras reais, construir um templo em sua honra, onde devia receber as homenagens da corte. O rei deveria fazer a sua consagração ao Sagrado Coração e deveria empenhar a sua autoridade perante a Santa Sé para obter uma missa em honra do Sagrado Coração de Jesus. No entanto, nada se conseguiu. Parece mesmo que esta mensagem nem sequer chegou ao conhecimento do rei. Só um século mais tarde, a família real responderia, na medida do possível, a esta mensagem. Luís XVI, em 1792, concebe a ideia do seu voto ao coração de Jesus, mas já só o realiza na prisão do templo, prometendo cumprir, após a sua libertação, todos os pedidos comunicados por Santa Margarida Maria. Mas, para a providência divina, era já tarde. Luís XVI foi guilhotinado em 21 de janeiro de 1793. Era já tarde. E aqui uma série de paralelos devem ser feitos. Primeiro, entre o rei Luís XIV de França, o Rei Sol, e Pio XI, Papa da Igreja Católica de 1922 a 1939. Eles não fizeram, no tempo da sua vida, a consagração respectiva, a consagração, no caso de Luís XIV, do Sagrado Coração, no caso do Papa Pio XI, do Imaculado Coração de Maria. Eles não fizeram aquilo que lhes era pedido pelo céu. Então aqui nós temos um paralelo. E também nós temos um outro paralelo. A consagração, no fim, foi feita, mas foi feita de um modo tal que já seria tarde. E os erros da revolução que estava se preparando para irromper, então vieram com toda a força. Então notem esse paralelo, né? Então de um lado nós temos Luís XIV e Pio XI, de outro lado nós temos Luís XVI e Pio XII. Note as semelhanças, analise. E para terminar nós temos que com Luís XVI, aquele que fez a consagração de uma maneira já tardia, mas fez, ainda que de uma maneira imperfeita, mas fez. Com Luís XVI nós temos o fim da monarquia na França, com o monarca. Então acaba-se um regime e toma o lugar deste regime um movimento, um outro regime revolucionário, que põe abaixo trono e altar
gera realmente uma transformação no sentido negativo dessa palavra, onde se expulsa Cristo da sua influência salutar sobre as instituições sociais, a famosa e eufemística separação entre igreja e Estado, que significa expulsão do Evangelho da sua influência benéfica sobre as instituições sociais, algo totalmente contrário aos desígnios do Sagrado Coração de Jesus, que deseja salvar as almas e conduzir as almas até o Padre Eterno, isto pela conversão e condução das nações, ele que tem seu Sagrado Coração e ao mesmo tempo a cabeça, a coroa de rei, rei do universo, rei dos homens, verdadeiro rei sobre todos nós e que deve então nos conduzir e conduzir também os chefes das nações. Então, isto realmente acabou deixando de verificar-se por causa desta pequena, não pequena digo, mas desta falha realmente em executar aquilo que o céu pedia aos reis de França. E mais ou menos assim também vai acontecer nesse nosso caso aqui, só que a mensagem de Fátima, ela tem um escopo mais amplo. Ela não se refere somente à França, ela se refere à igreja. Preste atenção aqui. Ela se refere ao mundo, mas também se refere particularmente à igreja. E por isso que se empenha o Papa. E claro, refere-se também, como está tratando de um antagonista da igreja, que irá se manifestar e espalhar os seus erros pelo mundo, fala também da Rússia, para conter a Rússia, para evitar os males que a Rússia iria acarretar ao mundo. Assim como falava-se já no tempo do Sagrado Coração de evitar os males que a infidelidade ao Sagrado Coração de Jesus geraria, que seriam acarretados pela Revolução. Então, o que nós temos aqui? Morre também, no caso aqui de Fátima já, por essa consagração tardia e imperfeita, morre também o papado com o Papa. Essa é a grande mensagem de Fátima. Então nós temos, morreu com Luís XVI a monarquia com o monarca, e aqui também, no caso de Fátima, morre o papado no sentido verdadeiro, tradicional da palavra. Os papas, aqueles papas, como nós conhecíamos até então, são substituídos por um novo regime, um regime que será estabelecido por meio de uma nova carta constitucional, assim como no caso da França, que seriam os documentos do Concílio Vaticano II, e ali um novo regime se estabeleceria, uma nova igreja, uma nova religião, novas leis e uma verdadeira separação entre o que se faz hoje e o que se fazia antes. Então, isto foi o que aconteceu no caso de Fátima, em analogia, como o rei da França. Então, a mesma coisa acontece aqui. E assim, o papado católico tradicional é sacrificado nos altares revolucionários do Vaticano II, que faz uma solene declaração de seu interesse de afastar-se daquilo que a Igreja ensinou até o momento, contra o liberalismo, contra o modernismo, contra o comunismo, ignora tudo isso o quanto pode e vai para uma outra direção. Então, essa grande mudança de regime na Igreja Católica, do verdadeiro papado para um papado fake, para um papado colegiado, para um papado que é feito de acordo com os desígnios dos inimigos da Igreja. Então, isto é uma consequência dessa consagração tardia da Rússia. Isso significa também que a consagração ela foi feita e foi recebida, só que era tarde. Então, por que hoje as pessoas ficam então tentando fazer a consagração da Rússia de volta, se ela já foi feita? Tarde, mas foi feita. E se as consequências aconteceram? Aconteceram no sentido do que? Morreu o Papa Pio XII, que fez esta consagração, tarde, efetivamente, mas fez. Ele fez em algumas ocasiões, na verdade ele fez 3 vezes, para vocês entenderem. Isso aconteceu primeiro nos anos 40, onde ele faz a consagração primeiro do mundo e depois, nessa consagração do mundo, também menciona a Rússia de uma maneira velada, porém também de uma maneira
precisa no modo como ele coloca. E aí então nós já temos um primeiro ato de consagração de Pio XII, que na realidade, se nós vemos a carta da irmã Lúcia a Pio XII, inclusive, é mais ou menos o que se pediu. Às vezes as pessoas entendem assim que Pio XII consagrou o mundo e que isso estaria mal. Mas na verdade não, a própria irmã Lúcia ela fala na carta em consagrar o mundo ao Imaculado Coração de Maria com uma intenção pela Rússia. Então não se fala em nomear especificamente a Rússia ou somente a Rússia ser o objeto desta consagração. Isto é um documento que nós temos e não se pode negar a sua autenticidade. Portanto, isto já serve também para explicar que de fato houve uma consagração, mais ou menos como se pediu. Faltou-se na parte justamente da consagração do que? Da corte do Papa, que são, claro, os cardeais, mas também os bispos do mundo, assim como se pediu do rei da França a consagração daquela corte. A corte é do rei e não houve isso não foi possível fazer, justamente pelo contexto, pela situação, e assim Pio XII, pelo contexto e pela situação, não fez exatamente como tinha que fazer, isso é verdade. Em 1952 vai se procurar, então, de uma maneira mais explícita falar da Rússia, o que nem era tão necessário assim, mas foi feito em 1952 em uma carta chamada Sacro Vergente Anno. E, para terminar, 1954, com o estabelecimento da festa de Nossa Senhora Rainha do mundo, então pediu-se, Pio XII pediu para que os bispos eles fizessem a consagração do mundo ao Imaculado Coração de Maria. E aí, claro que há uma certa divergência de opiniões, muitos dizem que não foi feito como deveria ser feito e tal, mas a realidade é que foi feito. Foi feito do jeito que foi feito, está feito, e feito tarde, porque era para ter sido feito, como nós vamos ver aqui, já nos tempos de Pio XI, mas não foi feito, infelizmente. Os erros da Rússia realmente se espalharam e as consequências estão aí. E nós vamos falar um pouco das consequências e com isso nós terminamos essa nossa mensagem. Importante observar que nós faremos mais comentários e observações, também numa forma de diálogo sobre esse tema, em uma live que deve acontecer hoje à noite, às 21 horas, com o professor Hermes Rodrigues Neri, no canal dele. Então, se vocês quiserem mais explicações, também quiserem interagir com a gente, com questões e tal, estarei lá disponível também para mais detalhes com respeito a essa questão. Mas aqui vamos ler juntos aquilo que popularmente é chamado de segundo segredo de Fátima. Nós sabemos que, a rigor, existe só um segredo de Fátima em 3 partes. Porém, as pessoas falam em primeiro segredo, segundo segredo e terceiro segredo para ficar mais fácil de localizar as coisas. Mas nós poderíamos muito bem falar em primeira parte, segunda parte e terceira parte, porque há um só segredo. E este segredo, então, possui uma certa unidade. E é importante também a gente perceber, assim como há uma unidade entre o Sagrado Coração e o Imaculado Coração, há uma unidade entre o segredo, os 3 segredos ditos assim, de Fátima. Tá? E nós não devemos fixar em um segredo e esquecer dos outros, como acaba acontecendo muitas vezes. E aqui, então, no que se convencionou chamar de segundo segredo, nós vamos ter, com aquilo que nós já dissemos, a chave para entender o terceiro segredo e também para entender isso que nós já estamos falando sobre a questão da consagração da Rússia de uma maneira correta. Então, a Nossa Senhora, segundo reportado pela irmã Lúcia, diz o seguinte: a guerra vai acabar, mas se não deixarem de ofender a Deus, fala-se aqui da Primeira Guerra Mundial, porque isso teria sido comunicado aos pastorinhos em 1917, então a Primeira Guerra, podemos dizer assim, vai acabar, mas se não deixarem de ofender a Deus, no reinado de Pio XI, começará outra pior. Então aqui se fala que no reinado de Pio XI começará a Segunda Guerra Mundial. Nós podemos entender isso aqui de 2 maneiras. Segundo a irmã Lúcia, entende-se que é no reinado de Pio XI porque a anexação da Áustria, segundo ela, seria já um ato de guerra e o começo da Segunda Guerra Mundial.
podemos também entender como uma pequena imprecisão. Ou então, uma terceira maneira que seria um outro evento que teria acontecido, ou o que decorreu desse ato da anexação da Áustria, talvez que iria causar a Segunda Guerra Mundial. Essa é uma questão em aberto e que nos leva a observar que, mesmo nas revelações privadas aprovadas pela Igreja, é possível haver a influência da interpretação do vidente, é possível haver alguma imprecisão, e tudo isso é muito saudável nós observarmos, porque para evitar uma idolatria e uma noção de que uma revelação privada ela é infalível ou inerrante. Não é bem assim. As revelações privadas, elas merecem algo mais do que uma simples fé humana, mais das vezes. Mas não existe de nós, efetivamente, fé eclesiástica e fé divina e católica. Então, o que isso quer dizer? Para não causar equívocos. Quer dizer que, embora a Igreja não nos obrigue a assentir interna ou externamente àquela determinada aparição da Santíssima Virgem, quando ela a aprova, como é o caso de Fátima, que foi aprovada pelo bispo local, ao menos as aparições. Então, neste caso, o que nós temos? Nós temos algo credível, digno de fé, e que, além disso, foi aprovado mediante a oração, mediante a prudência da Igreja, que cuidou de examinar e de ver que esta devoção, esta aparição é algo realmente que não tem nada contra a fé, que é edificante e que pode realmente nos ajudar na nossa vida aqui e agora, nossa vida cristã aqui e agora. Mas, ao mesmo tempo, não garante à Igreja que não possa haver alguma pequena imprecisão ou da parte do vidente, enfim, tudo que a divina providência dispõe. Entende? Mas nós não devemos esperar de uma revelação privada um grau de infalibilidade que só o magistério da Igreja possui e um grau de inerrância em questões históricas, em questões secundárias, digamos assim, que somente a Sagrada Escritura possui. Então, assim, aqui existe realmente uma relação entre o humano e o divino que permite ali uma certa margem de imprecisão. Isso é importante. O núcleo da mensagem, como nós vemos em Fátima, é bastante credível. Bastante credível. Porém, é possível haver, não digo que há, né, porque eu penso que pode haver explicações, e de fato há, as pessoas, os fatimistas, apresentam boas respostas nesse sentido, mas pode haver sim imprecisões. Isso é uma lição para todos aqui, para a gente poder entender de uma maneira séria, de uma maneira realmente católica, essa questão de Fátima. E continua-se assim a falar, então. Começará uma pior. Trata-se efetivamente da Segunda Guerra Mundial. Quando virdes uma noite alumiada por uma luz desconhecida, sabei que é o grande sinal que Deus vos dá de que vai a punir o mundo de seus crimes, por meio da guerra, da fome e das perseguições à Igreja e ao Santo Padre. E aqui você note, então, se falando da aurora boreal, né, que de uma maneira mais intensa apareceu no ocidente da Europa em 1938. Então, isto a irmã Lúcia também entende e aparece como a mensagem original de Nossa Senhora, que teria sido, então, o sinal de que haveria, então, a Segunda Guerra Mundial e que, então, parece que haveria realmente, se verificaria essa guerra pior. E continua. Para impedir, virei pedir a consagração da Rússia a meu Imaculado Coração e a comunhão reparadora nos primeiros sábados. Note-se que não se pede apenas a consagração da Rússia, mas também a comunhão reparadora nos primeiros sábados. A comunhão reparadora nos primeiros sábados ela vem ser pedida em 1926 e a consagração da Rússia em 1929. Então, isto é algo que acontecerá depois. Então, em 1917, Nossa Senhora teria comunicado aos pastorinhos essa mensagem, e em 1926 e 1929 haveria realmente um pedido formal da Virgem
sobre sobre esses temas. Então, deveria se fazer a consagração da Rússia e, mais uma coisa que todo mundo esquece, parece, a comunhão reparadora nos primeiros sábados. Se atenderem a meus pedidos, a Rússia se converterá e terão paz. Aqui temos uma condição, se. Pode ser, pode não ser. Se não, espalhará seus erros pelo mundo, promovendo guerras e perseguições à igreja. Os bons serão martirizados, o Santo Padre terá muito que sofrer, várias nações serão aniquiladas, por fim, o meu Imaculado Coração triunfará. Então, tudo isso aqui acontece no contexto da Segunda Guerra Mundial. E nós vemos que essas coisas realmente se verificaram. Isso aqui é bastante impressionante. Por mais rigoroso e exigente que nós sejamos na consideração das fontes, na crítica histórica e textual, por mais rigorosos, o que nós temos aqui é algo impressionante, é uma impressionante confirmação da mensagem de Fátima, porque se fala realmente de uma coisa que de fato aconteceu. Não havendo a consagração como tinha de ser, perfeitamente, antecipadamente, no reinado de Pio XI, então o que vai acontecer? A Rússia espalhará seus erros pelo mundo, promovendo guerras e perseguições à igreja. Os bons serão martirizados, o Santo Padre terá muito que sofrer. Então, isto é a imagem do catolicismo no tempo da Segunda Guerra e do tempo pós-guerra. Isto aqui é muitíssimo impressionante. Por fim, e isto depois desses acontecimentos, o coração imaculado de Maria triunfará. Mas para que isso possa acontecer, então, há duas coisas: consagração da Rússia e reparação nos primeiros sábados. É o que a Santíssima Virgem pede, para que triunfe o seu Imaculado Coração. Continua: o Santo Padre consagrar-me-á a Rússia, que se converterá, que é a grande promessa da conversão da Rússia, e será concedido ao mundo algum tempo de paz. Então esta é a grande mensagem do segundo segredo de Fátima, assim chamado, mas que na verdade é a segunda parte desse grande segredo de Fátima, que termina então com o terceiro segredo. E é aqui que eu gostaria então de justamente ir para o fim desta nossa análise. Quer dizer, o segundo segredo de Fátima, entendido à luz daquele texto que nós trouxemos aqui, ele nos revela que haverá realmente uma consagração da Rússia, isso é algo certo, que acarretará algum dia a sua conversão, e também haverá para o mundo, então, algum tempo de paz. Mas, como nós vimos, isto será algo feito tardiamente, precariamente, e, portanto, haverá todo um drama até que essas coisas realmente se verifiquem. E esse drama você não conheceria se você ficasse apenas neste segundo segredo, nesta parte da mensagem de Fátima. Isso é o que acontece com muita gente. Eles morrem aí e não vão adiante. E aí eles entendem tudo absolutamente errado. E aí eles esquecem disso que eu li no começo aqui para vocês. Isto aqui. Não quiseram atender ao meu pedido, como o rei da França, arrepender-se-ão. E falarão, mas será tarde. A Rússia terá já espalhado seus erros pelo mundo, provocando guerras, perseguições à igreja. O Santo Padre terá muito que sofrer. E quão grande será esse sofrimento? E quão grande será a ressonância desses erros da Rússia? O quão isso nos levará a um arrependimento profundo? Isso nós vamos ver no terceiro segredo. Quanto ao terceiro segredo, há muita disputa também e há diferentes opiniões. Há pessoas que acreditam, como eu, que o terceiro segredo é precisamente aquele que foi revelado pelo Vaticano. Eu digo a mensagem, o texto, não me refiro à interpretação. A interpretação que foi feita realmente não tem nada a ver com a mensagem do terceiro segredo. Porém, creio realmente que faz sentido, ele se encaixa no contexto da mensagem de Fátima muito bem
como nós veremos. Mas há outros que dizem que há um outro segredo, um quarto segredo, ou um terceiro segredo oculto, ou que foi modificado e que não é exatamente este aí que apresentam como o terceiro segredo de Fátima. Bem, eu acho que para uma tal acusação é necessário ter melhores evidências do que aquelas que são normalmente apresentadas. E também, na realidade, penso que isso é mais uma questão teórica do que realmente algo que fará uma grande diferença, porque já no terceiro segredo apresentado pelo Vaticano no ano 2000, nós temos o suficiente para poder entender a mensagem de Fátima. Eu digo para vocês assim, nós temos aquilo que mesmo as pessoas que entendem que há um outro segredo já admitem que deve constar num suposto outro verdadeiro terceiro segredo de Fátima. E quais seriam esses elementos? Bom, o primeiro grande elemento é que esse terceiro segredo vai falar de um castigo grande, que vai afetar todo mundo, né? Em particular vai afetar a igreja. Então, mesmo as pessoas que não concordam que é esse terceiro segredo, aí que está publicado, ainda assim admitem que será algo ruim, será algo talvez até de um teor apocalíptico, envolvendo a igreja toda. Então, um grande castigo do céu, em decorrência justamente desses erros da Rússia, de não ter sido feita a consagração devidamente, etc, etc, etc. Então, esse é um elemento que todos concordam. Depois, todos, ou pelo menos a grande maioria, concorda, de acordo também com o depoimento da Irmã Lúcia em 1957, que deve ser feita a revelação do terceiro segredo até os anos 60, porque acontecerá algo terrível nos anos 60. Algo terrível. E esse algo terrível que acontecerá nos anos 60, bem, e que causará toda uma revolução, nós já sabemos o nome disso, é Concílio Vaticano II. Então, existe alguma relação entre o terceiro segredo de Fátima e aquilo que é de terrível que aconteceu nos anos 60 e que é como um castigo que assola toda a Igreja Católica. Não há outro acontecimento nos anos 60, pelo que me consta, que possa ser entendido, implicado aí neste aviso da Santíssima Virgem por meio da vidente Irmã Lúcia de Fátima. Isso é importante notar. Terceiro ponto é que trata-se de uma espécie de realmente mensagem profética simbólica, né? Então, isto é algo que eu creio que todos mais ou menos concordam, e é a partir daí que eu vejo, a partir dessas considerações que eu vejo que faz sentido o terceiro segredo de Fátima tal como é apresentado. Por quê? Porque ele mostra, então, de uma maneira bastante pitoresca realmente, aqui eu vou resumir as coisas pelo que é o essencial, ele mostra o martírio da igreja. Basicamente isso que acontece. O Santo Padre é um homem de branco, que depois logo é identificado nessa mesma mensagem como Santo Padre. Ele recebe tiros e morre, e após ele vão morrendo bispos e sacerdotes, religiosos, enfim, todo mundo vai morrendo. Tá? Uma morte que nós deveríamos entender, por tratar-se de simbolismo, de uma maneira igualmente simbólica, uma morte não no sentido tangível, cru, físico, carnal da palavra, mas uma morte no sentido também espiritual. Entende? E uma morte que é feita por meio de sofrimento. E aí nós podemos entender de muitas maneiras, mas acontece que há esta morte coletiva da igreja. E eu não consigo entender de uma outra maneira isso, corrija-me se eu estiver enganado, que uma tal situação de mortandade, de hecatombe da igreja, não pode ser interpretada de outra maneira senão como aquilo que nós encontramos na segunda epístola aos Tessalonicenses, capítulo 2, que é a apostasia. Quer dizer, o grande abandono, deserção, ruptura com o passado, e esse romper dos laços com o passado então leva à morte, à grande defecção da igreja. Eu entendo que essa nossa interpretação talvez possa ter lá suas limitações, mas vocês terão que reconhecer
que, em se tratando de mensagens assim, mensagens do céu, revelações privadas, é natural que haja limitações, não só da parte dos que interpretam, mas até mesmo dos próprios videntes. Nós devemos nos ater àquilo que é o essencial e naquilo que está mais em conformidade com a reta razão e com os dados da revelação divina. Se você olha, então, a história eclesiástica, se você olha, então, os dados da revelação, que nos fala de uma grande apostasia, se você olha, então, a mensagem de Fátima na sua inteireza, inclusive a parte em que fala que a consagração será feita sim, mais tarde, que será como foi no caso do rei da França, então vocês terão que convir comigo que o que estou dizendo aqui faz sentido, não é verdade? O que lhes parece? Eu penso que faz sentido esse nosso entendimento. Tá? Eu não estou fechando aqui a questão. Tá? Eu estou tratando com seriedade, com a maior profundidade que eu consigo, depois de ter pesquisado a questão, com critério e paciência. E eu vejo que esse entendimento da mensagem de Fátima, culminando nessa grande apostasia, e que nós estamos vivendo, eu não digo esta parte exata da mensagem, mas que isto de fato aconteceu, se operou, né? E que então nós devemos já entender que a questão da consagração já é passado e que agora nos cumpre ir para uma outra fase. Uma outra fase que é a fase do triunfo, o por fim, o meu imaculado coração triunfará. E é aí que Fátima se torna um apostolado. É aí que Fátima se torna realmente uma mensagem para nos fazer agir nós mesmos, não esperar um terceiro fazer alguma coisa. Não esperar, como alguns estão esperando agora no dia 25, um blasfemador de carteirinha, chamado Bergoglio, fazer alguma coisa que vai salvar o dia. Mas nós devemos viver Fátima, ser cruzados de Fátima, realmente cumprindo aquilo que pede a Santíssima Virgem e realmente cumprindo em nós mesmos aquilo que é o desfecho do terceiro segredo, que é quando nós podemos já sentir esse triunfo da Santíssima Virgem depois das grandes ruínas deste e do século passado, as ruínas dessa morte que a Igreja e até mesmo o mundo, essa morte espiritual que vem assolando a humanidade. Então, uma renovação espiritual que se dará de uma maneira maravilhosa se nós atentarmos para a mensagem de Fátima, naquilo que ela tem de mais belo. E aqui, então, nós vamos para os últimos versos do terceiro segredo. Nós podemos ver, então, que depois do grande martírio, aparecem, então, anjos que estão coletando o sangue dos mártires, desses mártires. E o que acontece? Eles vão então regar, atenção, com esse sangue dos mártires na cruz, eles vão então regar aquelas almas, presta atenção, com este sangue, aquelas almas que buscam a Deus. É assim que termina, de uma maneira bastante simples, o terceiro segredo de Fátima. Então, houve essa morte mística da Igreja, de fato, porém há uma renovação espiritual que nasce pelo quê? Pelo legado daqueles católicos que foram martirizados naquele altar revolucionário do Concílio Vaticano II, assim como o rei de França foi martirizado no altar revolucionário, assim também os católicos no altar revolucionário do Vaticano II foram martirizados. O verdadeiro catolicismo, representado por esses homens, uns enganados, outros infelizmente pecando também, sua própria responsabilidade, mas tudo aquilo que eles deixaram de ser, todo esse sangue derramado no chão, toda essa vida perdida, isto vai ser aproveitado por Deus, que vai mandar os seus anjos para, com este legado, com este catolicismo de verdade, banhar aqueles que buscam a Deus. Então, se você busca a Deus, a mensagem de Fátima é esta: abundantes graças, todo aquele legado, ele renascerá em você. Se você busca atender realmente, se você busca a Deus e assim busca atender
aos pedidos da Santíssima Virgem. Um dos pedidos a Igreja já supriu, a consagração da Rússia. Bem ou mal, cedo ou tarde, foi feito. O que falta? O que falta ainda que nós façamos? Falta a reparação. Reparar as ofensas que são dirigidas ao Imaculado Coração de Maria. E esta reparação, ela não acontece de uma forma passiva. É muito fácil eu esperar a consagração da Rússia da parte de um terceiro e não depender nada de mim e a gente esperar um milagre de repente acontecer. A Rússia convertida. Isto é fácil. Isso não exige da minha parte nenhuma mudança de vida. Isso não exige assistir à Santa Missa, Santo Sacrifício da Missa e fazer a comunhão reparadora nos primeiros sábados. Não exige uma vida habitual na graça de Deus. Não exige por 15 minutos nestes mesmos 5 primeiros sábados do mês. Não exige meditar durante 15 minutos os mistérios do Santo Rosário. Não exige esforço e disciplina da nossa parte. Não exige que nós também prolonguemos esta reparação usando a nossa influência na sociedade para trazer as pessoas para o amor de Jesus e Maria. Não exige atividade, é passivo. Eu fico quietinho esperando ali, até faço alguma coisa, mas é o outro que tem que resolver o problema, eu não. Então, não é assim que Nossa Senhora quer. Nossa Senhora de Fátima nos quer fazer apóstolos de verdade. Eu digo que nós realmente procuremos levar a mensagem de Fátima por meio da reparação ao Imaculado Coração de Maria, por meio também da nossa influência. Transmitir essa mensagem aí, é esse o núcleo, a grande mensagem de Fátima para o nosso tempo. E é isto que levará efetivamente à conversão da Rússia e que levará realmente ao triunfo do Imaculado Coração de Maria. Enquanto isso não acontecer, enquanto pessoas buscando a Deus e ouvindo a Deus, querendo servir a Deus, não se colocarem a reparar as imensas ofensas ao Imaculado Coração de Maria, do modo como pediu Nossa Senhora de Fátima, e também usando a sua influência na sociedade para haver mais repercussão dessa mensagem e, sobretudo, mais vivência dessa mensagem, que nós possamos, assim, fazê-lo pela habitual, estando habitualmente na graça de Deus. Então, enquanto isso não acontecer com um bom número de nós, um número expressivo ao menos de nós, um número que não seja meramente quantitativo, mas qualitativo, então, enquanto isso não se passar, não haverá a conversão da Rússia realmente, nem o triunfo do Imaculado Coração de Maria. É isso que eu penso. Mas eu tenho convicção que triunfará sim, mas triunfará não buscando aí investir rios de dinheiro para que esse pessoal aí, já, infelizmente, espiritualmente morto, cheio de heresias e de escândalos, consagrem a Rússia, a Ucrânia, a humanidade, etc. Não é assim. Não é criando também vãs esperanças nessas pessoas, que infelizmente não são aqueles ali que nós vemos no passado defenderem o catolicismo e buscarem então também os maiores interesses da religião, do triunfo do Imaculado Coração de Maria que nós vimos no passado, tantas pessoas, sobretudo autoridades, prelados, mesmo o Papa Pio XII, com todas as limitações, nós vemos os esforços dele em levar para adiante a mensagem de Fátima, ele que realmente merece o nome de Papa de Fátima. Então, não convém nós ficarmos assim com essa mentalidade, mas nós devemos realmente buscar nós mesmos viver a mensagem de Fátima pela devoção dos primeiros sábados, a comunhão reparadora, a meditação dos mistérios do Rosário por 15 minutos nesse mesmo sábado, entende? E realmente na nossa vida, com os nossos atos, buscar essa reparação ao Imaculado Coração de Maria, divulgar essa devoção, divulgar o Santo Terço, divulgar a consagração ao Imaculado Coração de Maria. É isso que nós devemos fazer. Eu penso que este é o caminho, tá? E é isso que nós devemos então nos esforçar, e é isto que levará realmente ao triunfo do Imaculado Coração de Maria, a conversão da Rússia. Não são consagrações que já se passaram, que já é tarde, inclusive mais do que tarde, para fazer.
Está bem? E alguns ainda vão dizer que por conversão da Rússia, eu ouvi já essa interpretação, se entende que a Rússia vai simplesmente deixar de perseguir a igreja. Isto é impossível à luz de uma interpretação rigorosa da mensagem de Fátima. Por quê? Porque a Rússia, à época da mensagem de Fátima, ainda era, sim, oficialmente, um país ortodoxo no sentido de aderir ao cisma, e não era um país comunista ou um país que perseguia de uma maneira ativa. Ele dificultava realmente a evangelização por parte da Igreja Católica, mas não perseguia de uma maneira ativa como o regime comunista da União Soviética faria anos mais tarde. Então, em 1917, quando Nossa Senhora fala da conversão da Rússia, ela não pode estar se referindo a uma mera conversão no sentido político da palavra, ou seja, a Rússia ela vai deixar de perseguir a igreja. Não. Se refere a mais do que isso. Se refere realmente à Rússia deixando de ser cristã, aderir ao assim chamado cristianismo ortodoxo russo, em comunhão com o cisma de Constantinopla, pelo menos até pouco tempo, mas aderir à fé católica, ou seja, a conversão realmente desse grande povo, os grandes povos da Rússia, ao catolicismo, que era o que nunca tinha acontecido, assim, em grande escala, e que passará a acontecer com uma consequência, ou mesmo concomitantemente, ao próprio triunfo do Imaculado Coração de Maria, como um dos grandes sinais desse triunfo. Então, é disso que se trata. A conversão da Rússia sempre vai ser realmente a Rússia se tornando católica, e isto irá acontecer sim, mas se nós fizermos por merecer. Se uma quantidade expressiva de católicos fizerem a reparação dos 5 primeiros sábados e procurarem realmente influenciar, procurarem realmente dar testemunho público de nosso Senhor Jesus Cristo, procurarem realmente uma vida de reparação, em que Deus seja levado em conta, em que a Santíssima Virgem seja respeitada. Olhem só, estamos em um país que tende a ser protestantizado. Então imagine o apostolado que nós temos que fazer em reparação a tantas ofensas que esses protestantes diariamente nas suas seitas dirigem contra Nossa Senhora. Então, é um terreno, é uma messe muito grande. Os operários ainda são poucos. Precisamos de um número maior, de um número que seja suficiente para poder reparar. Então, vistamos a camisa, busquemos realmente seguir em frente com esse apostolado. Esse é o caminho. E eu penso que esta é a grande mensagem de Fátima para nós hoje. De acordo? Espero que sim, e de qualquer maneira, conto com o vosso retorno, com os vossos comentários, para que a gente possa sempre crescer no conhecimento do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo e também, claro, das grandes riquezas que a Santa Igreja Católica nos traz, não só naquilo que é do magistério da Igreja, mas inclusive nessas revelações privadas que tantos tesouros acabam trazendo e tanto incentivo à piedade católica, como é o caso realmente das devoções ao Sagrado Coração de Jesus e ao Imaculado Coração de Maria. Muitíssimo obrigado pela sua atenção, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.